comigo, produtores e produtoras. Hoje eu vou mostrar para você o que você nunca deve fazer se você quiser lucrar com soja. Está começando mais um Analisando, um quadro em que eu mostro aspectos práticos que acontecem lá no campo de produção através de resultados e da interpretação desses resultados. Meu nome é Thaís Franciele Ferreira, sou engenheira agrônoma, doutora em produção e tecnologia de sementes e eu estou aqui para te ajudar a chegar ao 3 em 1, ou seja, a alcançar uma lucratividade na sua lavoura de soja equivalente a 3 safras em apenas uma. Então, definitivamente, produtor, desse jeito você não vai conseguir lucrar com a soja. Vem comigo que eu vou te mostrar do que eu tô falando. Nesse quadro, analisando, pessoal, eu trouxe aqui resultados de um lote de sementes de soja que chegou para ser analisado para emissão do boletim de análise de sementes, que é um documento hoje obrigatório para comercialização dessas sementes. E quando a gente pega esse boletim, né, para analisar, para interpretar os resultados que ali estão, a gente vê muito detalhe a respeito da condução da sua lavoura, do manejo que foi realizado nela, da colheita e da pós-colheita desses lotes, né? Eu vou mostrar para vocês que um boletim, ele traz muita informação e muitas vezes as pessoas não conseguem realizar uma leitura adequada, uma interpretação daqueles dados que estão ali. E quando a gente faz isso, quando a gente joga esse olhar mais clínico para os resultados do nosso campo, da nossa lavoura, né, a gente consegue ir adequando o manejo de forma que a gente quer um processo com qualidade, né? Para que lá na frente o nosso lote ele não seja reprovado por uma besteira que eu fiz lá no manejo. Né? Então, a partir do momento que a gente passa a analisar esses dados com um olhar mais crítico, com um olhar mais clínico, a gente vai perceber que é possível adequar o manejo para que a gente possa alcançar o nosso objetivo, o 3 em 1. E nesse caso, eu vou mostrar para vocês, né? A gente vai ver Nesse caso específico, o produtor perdeu um dinheirão, pessoal. Vocês vão ver a quantidade que ele perdeu por causa da falta de conhecimento, da falta de atenção aos processos e por não fazer essa interpretação da forma correta, né? Então, quando nós aprendemos a realizar essa análise e direcionar a nossa atenção para determinado processo dentro da cadeia produtiva, nós estaremos sendo mais eficientes. E com isso nós vamos economizar tempo, economizar dinheiro, que são aspectos que fazem toda a diferença na vida de um produtor rural, né? Então vale muito a pena se atentar a essas análises e aos resultados que elas vão nos trazer. Aqui, para iniciar, eu trouxe para vocês verem, né? Aqui é um boletim, eu apaguei os dados do produtor para que vocês não vejam, né? Então, primeiramente, a gente vai realizar a caracterização desse lote de sementes de soja. Né? É um lote de sementes da cultivar M5917 Pro. Se caso você quiser saber mais sobre essa cultivar, os descritores morfológicos, é só consultar o site do RNC, viu, pessoal? Tá tudo descrito lá. Para a safra aqui foi 2021-2022, né? Sempre o ano da produção. Aqui 2021 e o ano da comercialização 2022. A categoria S1 significa então que o campo de produção veio da categoria C2, né, certificada de segunda geração.
Para quem não está habituado, são alguns termos técnicos, mas nós teremos aula a respeito desses termos e vocês vão entender depois o que significa cada um desses. Não se prendam a isso. Eu quero que vocês peguem o aspecto geral dessa análise que eu vou fazer aqui. Então, após a caracterização do lote, vamos aos resultados. Então, com relação à pureza, a gente vê aqui que tem 100% de sementes puras. E aqui, ó, em material inerte, está escrito traço, né? Esse traço indica que havia algumas pequenas impurezas na amostra, né? E que o peso dessas impurezas foi menor que 0,1, ou seja, bem insignificante, né? É importante que, ao perceber que há presença de material inerte no nosso material, a gente olhe aqui, ó, nessas observações aqui embaixo, natureza do material inerte, para que a gente possa saber do que se trata. Que material inerte que é esse? Né? Aqui, ó, tá escrito pedaço de semente menor que 50%. Aí, quando a gente vê esse tipo de descrição, a gente pode levantar uma anteninha para dano mecânico. Porque se é pedaço de semente, significa que a semente foi quebrada. Concordam comigo? Então, para dano mecânico pode ser um alerta. Não é nada conclusivo, mas é só mostrando que todo resultado que está aqui no boletim fala alguma coisa para nós. Certo? Não é nada conclusivo, mas vamos levantar uma anteninha aqui. Aqui a gente observa que não houve outras sementes, né? Sinal de que o nosso campo de produção estava livre de plantas daninhas, porque pode ser, vamos supor que se aparecem outras sementes aqui, pode haver sementes nocivas proibidas e sementes nocivas toleradas, que são sementes que se a gente for comercializar como semente, o nosso campo é reprovado. Então, se aparece esse tipo de sementes aqui no nosso lote, aqui a gente nota que não houve presença do Vigna unguiculata, que é o feijão calpi, né? E isso, por que para a soja a gente precisa avaliar o feijão calpi, né? O feijão calpi, ele tem um formato muito parecido com o da soja e que não consegue sair na linha de beneficiamento. Olha aqui, ó, eu coloquei o feijão calpi aqui para vocês verem. Então, o formato é muito igual, né? Se a gente leva para a linha de beneficiamento, a gente não consegue retirar ali. E isso se torna um problema. É um contaminante para as áreas de quem estaria comprando as sementes. Então, por isso que para a soja, a gente tem que avaliar a presença e a ausência desse feijão calpi. Agora aqui, ó, observem os resultados de plântulas normais e anormais, né? Esse lote aqui foi reprovado, porque o padrão da soja é de 80%, e a gente vê aqui que deu um valor abaixo de 80%. Juntamente com esse teste de germinação, nós fizemos um teste de vigor, que são plântulas fortes e fracas, né? E aqui, ó, quando a gente faz esse teste aqui no laboratório Vigor, a gente separa e faz uma foto, né? A gente separa as plântulas normais, fortes e fracas, e faz uma foto com todas as repetições, né, dessas amostras. E aí a gente consegue observar vários aspectos, né? Quer ver? Eu vou mostrar para vocês aqui como... Oxi, não tá passando, só um minutinho. Ó,
Passei aqui. Olha, vamos observar então. Notem que a gente consegue observar as anormalidades. Muitas delas são provenientes de danos mecânicos nas sementes, trincas, rachaduras, e esse cenário nos diz duas coisas, né? Quando a gente vê esse tipo de resultado aqui. Primeiro, houve um problema sério na colheita que ocasionou esses danos mecânicos. Pode ser regulagem da máquina, pode ser velocidade de operação, que hoje em dia é um dos principais pontos a serem trabalhados juntos ao operador, né? Muitas vezes o operador quer terminar o serviço rápido, então aumenta a velocidade ali e isso acaba com as nossas sementes, provoca muitos danos mecânicos. E o segundo ponto seria com relação ao teor de umidade dessas sementes. Talvez estivesse abaixo de 13%, né? E isso faz com que no momento da colheita pode ocorrer várias trincas ali naquela semente de uma forma mais acentuada, né? E se caso o RT estivesse monitorando a qualidade desse lote nesse período da colheita, talvez esses danos poderiam ter sido evitados. Como eu falei, velocidade de operação, regulagem da máquina, né, colheitadeira. Então, nessas sementes, a gente vê também que não apareceu danos de umidade e danos de percevejo consideráveis. Então, provavelmente, na pré-colheita, esse campo de produção seria aprovado, né? Ou seja, né, pensem, vamos pensar comigo aqui. Você fez tudo correto, todo o processo de forma correta. Você chegou até o fim, fez a pré-colheita, suas sementes estavam ótimas, porque você fez um controle de percevejo da área, você monitorou a qualidade ali o tempo todo, né? Não houve chuva na pré-colheita, nem nada disso. E daí, lá na hora de colher, lá no final, onde você tá bem pertinho do seu 3 em 1, né? Seria só colher e já conseguir vender como sementes, você iria lucrar 3 safras em apenas uma, mas você teve que vender como grão, porque no momento da colheita houve um erro e você não conseguiu colher seu campo de produção como sementes. Então, uma saca que iria custar 640, 700 reais, cai para 187, que é o preço mais ou menos que está rodando aí no mercado. Conseguem ver o preju por causa do momento da colheita, né? Se o processo produtivo, como o próprio nome já diz, é um processo, e como todo processo a gente deve seguir etapas, né? Notem ainda que o pior para esse produtor está por vir. E a gente vai ver que ele pulou algumas etapas aqui. Então, olha aqui, ó, a gente nota nas anormalidades fortíssima presença de danos mecânicos. Tá vendo essa planta bifurcada aqui? É uma característica de dano mecânico. Essas rachaduras nessas plantas mais abaixo aqui, ó, presença de dano mecânico. Olha aqui no detalhe, houve uma rachadura na semente, olha, na porção próxima que daria origem ao mesocótilo da planta. Olha aqui, ó. Então, foi uma lesão ali e fez com que essa planta nascesse bifurcada. Olha, em detalhe, né? Aqui as outras repetições, então notem que aparece muito dano mecânico, muito mesmo. Olha aqui, ó, para vocês verem. Conseguem enxergar? Aqui a rachadura, a trinca, como eu mostrei para vocês. E para esse produtor, pessoal, foi um pouco pior. Por quê? Observem aqui nessas imagens que essas sementes estão
tratadas, né? Vocês conseguem ver? Então, aqui, olha, notem que esse lote era um lote de 6.480 quilos. Lembra que eu falei lá no início? Se no boletim tiver germinação entre a areia, pode ser um indicativo de sementes tratadas? A gente confirmou com as fotos, né? Agora eu gostaria de só fazer uma continha com vocês do quanto que esse produtor perdeu, porque ele pulou fases do processo de produção. Ele não seguiu as etapas como deveria seguir, né? Então, no momento que era para ele fazer um teste de qualidade, ele não fez. Então, ele perdeu dinheiro com isso. Vamos ver. 680 quilos dividido por 50 quilos, que é o peso de uma saca, né? Vezes R$180, que é o preço da saca em média hoje. Olha aqui, ó. Ele perdeu R$23.200. Por que isso? Uma semente tratada eu não consigo comercializar como grão, eu tenho que destruir. Então, ele literalmente vai ter que destruir 6.480 quilos de sementes, né? Cerca de R$23.000 e mais o valor que ele gastou para tratar essas sementes, porque ele pulou fases do processo produtivo. Ou seja, ele deveria ter feito um teste de qualidade antes do tratamento de sementes. Se deu tudo ok, se deu alto vigor, alta viabilidade, eu prossigo com o tratamento. Se não, eu jamais poderia fazer esse tratamento. Vou encaminhar para grão, vou vender como grão, vou ganhar nem que seja o preço como commodity. Vocês percebem que a produção de sementes, eu só vejo vantagens nela, né? Eu sou suspeita para falar porque eu gosto muito, mas eu gostaria que vocês passassem a ter esse olhar também. Pensem comigo, se eu tenho um campo de produção inscrito com sementes, eu tenho a capacidade de fazer 3 safras em apenas uma. E se caso eu não conseguir alcançar essa qualidade, não alcançar a minha meta do 3 em 1, eu vendo como grão. Eu consigo o meu preço que eu já tinha ali, né? Eu consigo vender como commodity se eu não fizer como esse produtor fez, se eu não pular as fases do processo, né? Então, as fases do processo fazem parte da nossa vida, né? Eu sempre costumo, como eu já falei para vocês, eu gosto muito de fazer analogia com criança, né? Porque eu tenho 2 bebês em casa, então a gente observa muito eles e eu gosto de trazer isso para a vida, né? Pro funcionamento dos processos ali. O Daniel, meu, tem 3 aninhos e o Tiago, irmãozinho, tem 2 aninhos. Então, eu gosto muito de ler sobre as fases que eles estão do desenvolvimento, né? E em cada fase, a gente vê que a criança tem que passar por ela, porque pode haver algum prejuízo lá na frente se ela não passar. Então, em um desses artigos, né, desses estudos que eu li, tinha um que dizia que se a criança andar primeiro, ao invés de engatinhar, porque assim, a pauta era que alguns pais colocavam as crianças em andador e aí a criança não aprendia a engatinhar e começava a andar logo, né? Em um primeiro momento a gente olha e fala assim, nada de mal, né? Nada de mal, o que tem a criança andar? Até alguns pais acham, inclusive, vantajoso, né? Meu filho andou, nem engatinhou, meu filho já andou direto. Quantas vezes a gente já ouviu mãe falando assim, né? No entanto, esses estudos apresentavam que essas crianças, quando
pulavam, né, a fase de engatinhar, elas começavam então a refletir na própria autonomia delas e também na autoconfiança na vida adulta. Então se tornavam adultos sem confiança, adultos que não tinham autonomia para desenvolver as coisas, né? E pular etapas no processo de produção de sementes, no início pode parecer vantajoso, né? Ai, eu já tô tratando as minhas sementes porque a gente fica livre dos fungos de campo ali e eu não vou ter mais interferência desses fungos nas minhas sementes. Só que é um benefício instantâneo. Como exemplo, né, aumentar a velocidade da colheitadeira para terminar mais rápido ou fazer esse tratamento de sementes para ter esse controle de fungos seria um benefício momentâneo, mas que lá na frente a gente iria ver. Se a gente colhe numa velocidade que não é adequada, a gente vai realizar os testes e a gente vai ver que vai ter danos mecânicos na minha semente. Se a gente trata já com a semente detonada, a gente está perdendo a possibilidade de vender essas sementes como grãos. E no caso desse produtor, rasgando R$23 mil, que poderiam inclusive serem aplicados para a implantação de um novo campo de produção. Então vocês conseguem enxergar que é que é muito ruim, né, a gente pular essas etapas, que a gente vai ter consequências sim, de acordo com os nossos atos, né? Para esse produtor, para as próximas safras, eu deixo o recado para ele realizar monitoramento tanto da umidade na pré-colheita, que é um ponto, né, que deve se adequar à época de colheita de acordo com a umidade das sementes. Enviar para o laboratório na pré-colheita para tomada de decisão. Ah, eu vou colher esse campo como sementes? Ah, eu vou colher esse campo como grão. Por que isso, né? Quando a gente tem uma baixa qualidade na pré-colheita, eu não vou preocupar em colher devagarzinho, em passar a máquina numa velocidade controlada. Taca-lhe pau, né? Deixa colher tudo ali como grão. Vai ser encaminhado para a indústria de grãos. Agora, se na minha pré-colheita eu tenho uma alta qualidade ali de sementes, eu não tive dano de percevejo, não tive dano de umidade, então a colheita ela tem que ser milimetricamente calculada. Tem que ter o RT ali para controlar do início ao fim, para monitorar todos os estágios da colheita, né? Para retirar amostras durante esse tempo de colheita e ver se tá indo, gente. São 3 safras em uma. Vale a pena. Então, eu consegui fazer o meu campo de produção ali bombar, né? Ou seja, foi o top dos tops o meu manejo. E eu vou estragar tudo na colheita? Jamais, né? Então, a gente tem que monitorar assim, não só lá no campo na colheita, depois na linha de beneficiamento, que a gente vê que pode sim ter muitos danos mecânicos na linha de beneficiamento, e enviar as amostras para o laboratório durante essas etapas, né? Estou controlando ali a minha qualidade. E o tratamento é o último. Se a minha semente está ali com vigor lá em cima, eu levo para tratamento. Se não, a gente aguarda e vê como que vai ser o comportamento dessas sementes, tá? Até mesmo esse tratamento é muitas vezes interessante realizar mediante a venda. Então, eu vendi aquele lote de sementes, estão em caminho para o tratamento. Se não, tá? Se no cenário atual você precisa dessas respostas, né? Onde será que eu devo ajustar para que eu faça o 3 em 1? Analise com muito critério os seus resultados,
né? Se você gostaria que eu analisasse um resultado seu, pode deixar aqui nos comentários, eu quero, ou me envia um e-mail para thaisfrancieleferreira@gmail, que vai ser um prazer colocar a sua análise aqui no nosso quadro Analisando, tá bom? E a partir dessas análises bem criteriosas, você vai moldar a sua produção, os seus processos, o seu manejo, para que você possa alcançar o 3 em 1. Ou seja, para que você possa lucrar em uma única safra, o que você levaria 3 safras para lucrar, gente. É muita coisa. Então vale a pena. Vale a pena você ter atenção a esses pontos, né? A esses pontos críticos que eu conversei com vocês aqui hoje. Então, se você gostou desse vídeo, assistiu até aqui, deixe o seu like. Se ficou alguma dúvida, deixe seu comentário, né? Estou aberta a questionamentos. Se caso você quiser me mandar a sua análise para que a gente possa conversar, bater um papo, interpretar juntos, fico a seu dispor, né? Eu estou aqui para te ajudar nessa jornada rumo ao 3 em 1. Então, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!